Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael, professor de artes visuais. A gente vai estar fazendo aqui então uma breve revisão, né, dos assuntos discutidos aí ao longo desse primeiro trimestre. Lembrando que a gente precisa estar revendo esse conteúdo aí justamente, né, para estar colocando em prática, né, também os nossos aprendizados e assim como também tem uma atividadezinha aí que vai estar disponível para vocês aí, mas é uma atividade mais teórica, ok? Ou seja, a gente vai colocar em prática aí os nossos aprendizados, beleza? Lembrando, a gente vai estar falando aí, né, a respeito, no decorrer dessa aula, a respeito dos elementos visuais, certo? E a composição visual em si, assunto abordado aí na nossa última aula, beleza? Na nossa videoaula, para ser mais específico. Então, ó, vamos lá. Os assuntos que a gente vai estar debatendo aí, né, vai envolver aí muita coisa que a gente acabou discutindo em sala de aula, porém, algumas coisas, por conta aí da Covid, acabaram não sendo praticadas, né? Então, muitas das atividades que nós fizemos aí acabou sendo aí mais nesse sistema remoto, ou seja, numa videoaula, numa aula mais, digamos, no quesito virtual, beleza? Então, vamos lá. Vamos entender na prática aí o que seriam os elementos visuais aí. Pessoal, é o seguinte, lembra que eu cheguei a comentar com vocês a respeito dos elementos visuais? A gente tem aí, na verdade, né, a discutir aí o ponto, linha, plano, volume, luz e cor, tá? A gente vai iniciar então pela cor, perfeito? E aí, nesse ponto aqui, a gente vai entender que ele é uma unidade básica da comunicação visual, ou seja, o ponto aí, ele na verdade, ele é o elemento mais básico e um dos mais importantes aí dessa produção que a gente vai ver aí, ou seja, todo desenho, toda imagem, pessoal, ela é composta aí possivelmente aí por pontos, tá? Vocês vão entender isso a partir do momento que eu mostrar as ilustrações para vocês, tá? Mas o que vocês precisam entender é que o ponto ele pode ser aplicado de diversas formas, tá? Em uma composição, ou seja, em um desenho, numa imagem, numa pintura, enfim, tá? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, nesse primeiro quadrinho, um ponto aí, né? Somente ele, unicamente aí, espalhado. A gente tem ele na sequência aqui, né? Um ponto em sequência, né? Quase que formando uma linha, vocês vão entender até o porquê. O ponto ele pode ser pequeno, ele pode ser médio, ele pode ser grande. O ponto ele pode ser por concentração, ou seja, se vocês olharem aí dentro desse quarto quadrado aí, vocês vão ver aí uma concentração de pontos de uma determinada região a mais do que as outras, ou seja, a gente vai encontrar aí uma concentração de pontos maior em uma região e outra menor, certo? Vocês vão perceber isso se vocês olharem mais para o canto superior direito aí desse quadradinho aí, certo? E a gente tem também o ponto por aglutinação. O que seria isso? Seriam pontos e mais pontos cada vez mais próximos uns dos outros, e isso torna até uma quase uma tonalidade, uma cor uniforme ali. Ó. Pode ver que essa região onde existe aí uma aglutinação de pontos maior, chega a se perceber aí uma cor, tá certo? Quando a gente se afasta dessa imagem, por exemplo, vocês conseguem olhar para ela sem notar aí os pontos meio que quase, tá certo? O segundo elemento visual que a gente vai estar discutindo é a linha, né? A linha, no nosso caso aqui, seria aí um conjunto, né, de pontos em movimento, ou seja, é como se eu pegasse os pontos então e eu os desse movimento, fizesse um deslocamento neles aí, e aí ele vai formar aí a linha. Olha só como é importante então a presença do ponto aí como elemento visual. Então ele já forma um outro elemento, que é o nosso caso aí, a linha, certo? E a linha, pessoal, ela pode ser aí de diversos formatos e formas, tá? A linha ela pode ser aí reta, ela pode ser curva, ela pode ser mista, como no segundo quadradinho aí, você vê, ela é reta e curva ao mesmo tempo. Ela pode ser quebrada, ou seja, esse formato aí de várias direções a linha tem tomado aí. A linha pode ser inclinada, a linha pode ser nesse primeiro da segunda fileira aqui abaixo, a linha ela pode ser espessa, ou seja, ela tem uma grossura maior em relação às demais, ou
de Vênus, enfim. A linha ela pode ser aberta ou fechada, como nesse segundo quadradinho da segunda fileira aí, né? Dando até uma forma abstrata, se vocês notarem bem. A linha ela pode ser longa, ela pode ser curta, como nesse terceiro quadradinho. E por fim, no último que você vê na sua tela aí, ela pode ser também tracejada, tá certo? Então a linha ela pode ser aplicada de N formas, né, desde que você saiba como manuseá-la, tudo bem? O intuito aqui, na verdade, é mostrar algumas ilustrações, né, no final dos elementos visuais para facilitar aí, né, toda essa prática, tudo isso que vocês estão vendo aqui. Por que eu estou mostrando isso daqui? Porque quando vocês olharem as ilustrações, vocês vão entender onde que se aplica tudo isso aí. Beleza? Então vamos lá. O próximo elemento que a gente está trabalhando aí é o plano. Tá? O plano, pessoal, é tudo aquilo que eu aplico numa superfície aí. Tudo bem? Ele vai estar praticamente aí aplicado, ou seja, se você colocar uma forma, um pingo de tinta, qualquer coisa que você aplique nessa superfície, isso aí vai se tornar um plano. Tudo bem? E o plano é tudo aquilo que eu consigo colocar numa superfície no meu suporte aí, que tenha, né, que ele possua aí um comprimento e uma largura, tudo bem? E assim fica mais fácil aí para você compreender, tudo bem? Vamos para o próximo elemento visual aqui, que é o volume, tá? No nosso caso, o volume é todo objeto que você produzir aí, né, numa superfície, seja um papel, seja uma parede, enfim, todo objeto que apresente aí profundidade, ou seja, ele vai nos dar aí volume, ou seja, o volume é tudo aquilo que vai nos apresentar aí algo no seu formato tridimensional, ou seja, ele possui altura, largura e profundidade. Daí entra aquele termo, né, 3D, ou seja, três dimensões. O volume é tudo aquilo que vai ocupar aí esse espaço em três dimensões, o seu formato tridimensional. Então, a partir do momento que você desenha algo e aplica aí, por exemplo, um sombreamento, você dá aquela condição, dá a entender ao espectador que vê essa imagem, esse aspecto de profundidade, você está dando volume ao seu objeto, volume à sua atividade, certo? A sua produção artística aí. E aí o próximo elemento, e discutido até por último, né, na nossa aula, né, que foi a luz, tá? Pessoal, a luz aí ela vai ser importantíssima, né, para a gente aí, ainda mais para quem quer criar aí os volumes, tá? Porque na pintura esses efeitos de dilatação, essa profundidade e essa valorização toda aí de um objeto que seria aí o seu formato tridimensional, ele se vê muito a partir da luz, tá? Vocês vão entender já já na sequência, mas essa ilustração que vocês têm aí, inclusive na sua tela, ela explica muito, né, do que a gente tem debatido aqui, tá? A luz, pessoal, ela também pode ser de dois tipos, né? Ela pode ser uma luz natural, que é aquela luz que é a luz ambiente, aquela luz natural é aquela que vem qualquer uma incidência de iluminação que venha do sol, tá certo? Ou seja, aquela que entra aquela claridade que entra pelas nossas janelas e clareia o ambiente, tudo bem? Então, essa é a luz natural. A luz artificial é qualquer objeto que vai estar recebendo aí luz de uma maneira, digamos, artificial, ou seja, pode ser aí dispositivos como lâmpada, pode ser aí uma vela, né? A vela também, no caso, ela pode ser também uma luz artificial, tá? Porque ela está sendo gerada, tá? Ela não é uma iluminação aí natural, tá? Enfim, lanternas, lâmpadas, faroletes, refletores, enfim, luz de LED, todo esse tipo de iluminação aí, já que não seja aí uma iluminação natural como a do Sol, é considerado aí a luz artificial. Beleza? Então a gente tem por último que era a cor, que a cor não é novidade mais para a gente, né? Desde o momento que a gente nasce e tem o contato aí nas nossas produções, né? Desde que a gente é um simples bebezinho aí, a gente já tem contato com ela, né? E a cor, ela é importantíssima também, porque é a que vai provocar aí
a sensação na gente ao olhar aí, né, como vocês viram na primeira etapa da aula, a cor ela pode ter muitos indicativos, né? Ela pode transmitir algumas coisas a gente, ela pode promover aí sensações diferentes, né? E, enfim, a cor ela vai ter aí o seu, digamos, a sua importância aí e vai provocar essas variações aí no espectador. Beleza? Então, a gente tem por fim aqui, né, a segunda etapa da aula, que é a composição visual. E o que é a composição visual, pessoal? Agora vai ficar mais fácil para você entender que eu estou juntando tudo a esse item aqui e vai ficar mais tranquilo de se entender. Pessoal, no vídeo anterior eu cheguei a comentar com vocês que a composição seria a junção de elementos visuais, tá certo? Ou seja, vamos entender isso aqui melhor assim. Composição é uma organização de arranjo dos elementos da arte visual. Ponto. Olha só, a composição é o fato de você simplesmente juntar, tá certo? Alguma coisa, certo? Quando a gente fala composição visual ou composição artística, a gente está falando que a gente está juntando os elementos visuais para poder visualizar essa imagem aí. Ou seja, é eu pegar todos os elementos discutidos agora há pouco, como ponto, linha, plano, volume, luz, cor, e eu colocar isso em uma imagem. Ou seja, pode ser uma pintura, pode ser um desenho, pode ser uma fotografia, enfim. Tá? Então, para vocês entenderem melhor isso, vamos ver observar aqui algumas obras, né, onde elas apresentam esses elementos. Beleza? Então, olha só. Essa imagem, por exemplo, que a gente tem, essas duas, né, se vocês repararem bem, tá? Se vocês repararem bem, elas possuem aí, né, volume, né? Elas possuem aí também aí a sua luz, né? Por conta do que? Esse efeito, né, de profundidade. Você percebe que os elementos estão bem distribuídos nessa imagem aí. E o principal, se você reparar bem, essa imagem, essas duas são totalmente formadas por pontos. É isso mesmo. Ou seja, percebe agora a aplicação dos pontos aqui? Ou seja, você vê que em algumas áreas possuem menos pontos, outras áreas possuem mais pontos, outras áreas possuem muito mais pontos. Pois bem, se vocês olharem e voltarem os slides, vocês vão perceber aí que existe uma aplicação aí do tipo por aglutinação, por concentração, o ponto em sequência, né? Ou seja, na parte do cabelo, ali aquela parte mais coberta ali na parte na imagem à esquerda, né? Por exemplo, nos olhos, né? Você vê que existe uma aglutinação e essa parte mais clara existem muito menos pontos em relação, certo? Na imagem à direita, a mesma coisa. Veja essa parte sombreada que envolve aí o pescoço, parte do ombro, parte dos cabelos, enfim. Olha só como a composição aqui, ela apresenta aí praticamente usando um elemento visual, ela forma também aí o volume, né, a profundidade e a luz também está presente aí. Olha essa daqui, ó, usando apenas linhas, pessoal. Não tem nenhum outro elemento visual aqui a não ser a linha e o plano, é claro, né? A gente vai perceber aí que a linha, ela simplesmente ao fato não existe aqui um sombreamento e você está vendo também um certo volume, você está dando uma profundidade de certa forma. Quando você vê as patas do rinoceronte, por exemplo, que estão ao fundo, né? Vocês veem que é com o formato de uma sombra lá. E se você vê aqui no nosso caso aqui, você consegue perceber que a parte do coque da menina ela está mais ao fundo em relação ao seu nariz, a boca, a parte da face ali. Percebe? Os elementos visuais vão tratar bem essa parte aí. Aqui a gente tem já o volume e a luz em ação. Olha só que bacana. A gente tem aqui uma imagem totalmente produzida envolvendo aí volume e luz, certo? Olha só que bacana aí. A gente tem aqui, por fim, né, uma composição que vai abordar aí justamente dois tipos, né, as três apresentam aqui as mesmas coisas, né, que seria aí, né, os elementos do tipo linha. A segunda imagem apresenta também aí a questão do sombreamento que vocês estão vendo em volume, e o principal, a terceira, que apresenta
praticamente quase todos os elementos apresentados aqui na aula de hoje, certo? Então, espero que para vocês tenha surtido aí efeito aí nessa apresentação de hoje aqui que eu tenho. Esse formato novo de aula é mais para reforçar aí, para facilitar o entendimento para vocês, até para vocês produzirem a nossa próxima atividade, que vai ser feita por formulários. Então, vamos aos exercícios, que é justamente um arquivo que eu vou estar disponibilizando para vocês no Google Sala de Aula, onde você deve abrir a tarefa lá, clicar no link, e esse link vai direcionar vocês a um formulário, perfeito? Esse formulário deve ser respondido e enviado apenas, tá? Não há necessidade de anexar nada, nem precisa do envio. Você vai concluir esse formulário, vai responder, e aí é só me encaminhar clicando no botão enviar, nada mais, ok? Então, pessoal, espero que tenha sido proveitoso, espero ter ajudado, ter sanado algumas dúvidas aí que tenham ficado para trás. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo lá pelo Google Sala de Aula. E é isso aí. Forte abraço e até a próxima.